Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Nós vamos falar de coisas boas, viu? Isso porque a Patrulha Maria da Penha completou 3 anos de atuação aqui em Mato Grosso. Nós vamos falar com a coordenadora desse trabalho maravilhoso que acontece aqui, que tem mudado vidas. Está aqui nos nossos estúdios a Tenente Coronel Emirela Martins. Seja muito bem-vinda, Coronel. Obrigada, Ana. Agradeço em nome da Polícia Militar a oportunidade de conversar, apresentar e falar um pouquinho sobre o nosso trabalho da Patrulha Maria da Penha. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da atuação da patrulha ao longo desse tempo aqui em Mato Grosso. Para a gente é uma grande alegria, né? Esses 3 anos, graças a Deus, que a gente com bons, excelentes resultados, né? Iniciamos esse trabalho lá em 2017, 2018, com um projeto piloto, né, da Patrulha Maria da Penha, e desde então já se mostrava como um trabalho próspero aí com relação à proteção da mulher em situação de violência doméstica. E em 2019, né, eu fui designada para essa função e então logo tomamos providências no sentido de institucionalizar esse programa, né, em toda a Polícia Militar, que até então existiam 7 iniciativas em todo o estado. Iniciativas porque era de acordo com o interesse do comandante da unidade policial, né, da cidade. Então, nesse sentido, nós tínhamos 7 cidades com algum serviço destinado à mulher em situação de violência doméstica por iniciativa do comandante. E aí, em 2019, eu apresentei a proposta para o então comandante-geral para que a gente pudesse oficializar esse programa em toda a instituição, em todo o estado, e foi recebido, né, de bom grado e foi apoiado a ideia, a proposta. E aí, então, foi criada, né, formalmente por uma portaria interna em 21 de julho de 2020, né, fizemos também uma instrução normativa onde define como deve ser a atuação da Patrulha Maria da Penha no atendimento da mulher. E foi implantada, né, em agosto, porque foi bem na época da pandemia. Nosso planejamento era que ele tivesse sido implantado em março, né, ativado em março, mas foi bem na época que a pandemia foi tudo suspenso, né, aquele decreto que suspendeu todas as reuniões coletivas. Mas aí a gente observou que por conta até da pandemia a situação da violência doméstica ficou mais grave, né? Porque o casal, principalmente aqueles que já viviam em situação de violência doméstica, essa constância, né, de estar no lar acabava que criava novos episódios de violência. Tanto é que ao final do ano, né, a gente teve um aumento significativo de feminicídio. Sim. No ano da pandemia. Então a gente observando esse avanço, a gente decidiu, senão a gente precisa buscar uma alternativa para ativar a Patrulha Maria da Penha mesmo estando em pandemia, e especialmente por estar em pandemia, que a gente sabe, né, que os números estavam, além que os números não estavam aparecendo por conta das denúncias, mas a gente sabia que a mulher estava, né, vivenciando a situação de violência em situação mais grave. E aí nós buscamos fazer a capacitação de forma híbrida, respeitando o distanciamento, com uma quantidade menor de policiais, fazendo mais turmas para que a gente pudesse diminuir a quantidade de pessoas no ambiente, né, tudo respeitando as regras de biossegurança. E aí nesse inteirinho a gente conseguiu fazer a ativação da patrulha em agosto, e aí no decorrer, né, do ano a gente conseguiu iniciar as ativações das patrulhas em algumas cidades. E agora em 2022, né, que a gente fechou o ano com 32, né, 32 cidades com o serviço da Patrulha Maria da Penha ativa, ou seja, começamos com 7, finalizamos 2022 com 32, atendendo mais de 68 municípios, né, que aí cada patrulha tem a competência de atender os municípios aos seus redores. E o nosso objetivo é alcançar os 141 municípios, né? Um dos nossos desafios é esse, justamente estender esse trabalho de fato para todos os municípios, e acreditamos aí com esse novo concurso da Polícia Militar, os comandantes vão conseguir ativar, né, que nós dependemos muito. Inclusive eu agradeço
aos comandantes de cada unidade aí que tem aderido a esse trabalho, né? E aí nós vamos conseguir, se Deus quiser, ativar mais patrulhas e atender os 141 municípios do estado. Como é que atua na prática o trabalho da Patrulha Maria da Penha? Como que funciona isso? Porque quando a gente fala em patrulha, a gente pensa ali um carro cheio de mulheres apenas passando ali pela rua. E, gente, é muito mais abrangente do que isso. Então eu gostaria que as pessoas tomassem consciência desse importante trabalho que já vem sendo feito aqui no estado, graças a Deus, ao longo aí desses 3 anos. A Patrulha Maria da Penha, ele é um serviço realizado pela Polícia Militar, ele é pós-ocorrência, ou seja, ele é após o fato, o cometimento do crime no contexto de violência doméstica, né? Temos o nosso serviço da Polícia Militar, que é realizado no atendimento das ocorrências quando elas estão acontecendo, no momento que aconteceu ou acabou de acontecer. Então, aí é via 190, com a guarnição de serviço do serviço ordinário que está de serviço no dia, né? E aí, depois disso, essa vítima, né, esse casal, enfim, as partes são conduzidas para a delegacia. Lá na delegacia é registrado o boletim de ocorrência. E já sob a competência da Polícia Civil, a vítima solicita as medidas protetivas de urgência, que são aquelas determinações judiciais que, com a finalidade de protegê-la, né? E aí o autor dos fatos precisa cumprir, né? Cumprir ou deixar de fazer, né? E aí essas medidas protetivas elas vão para o juiz, né, da violência doméstica, e ele defere ou não, né? A gente tem acompanhado, a maioria eles são deferidas, né, essas ordens judiciais. E aí então é encaminhado para a Patrulha Maria da Penha, aí que entra o serviço da Patrulha Maria da Penha. Porque o nosso serviço é fiscalizar o cumprimento dessas medidas protetivas de urgência, entendeu? Antes desse serviço, né, não existia nada que garantisse a essa mulher que essas ordens do juiz seriam cumpridas pelo autor. Tanto é que elas eram descumpridas, ou seja, a mulher já tinha pedido socorro para o Estado, já tinha um boletim de ocorrência registrado, já existia um processo no judiciário e mesmo assim o autor estava descumprindo, mesmo assim ela continuava insegura, em perigo, né? Enfim, todas as consequências diante da situação de violência doméstica. E aí aí entrou a Patrulha Maria da Penha justamente para a gente fiscalizar, garantir que essas medidas, potencializar, na verdade, né, que essas medidas sejam cumpridas pelo autor do fato. De que maneira? A gente realiza visitas, né, constantes para a mulher, né, com a rotina, o período, né, a frequência, de acordo com o caso de cada mulher. Então, assim, é um trabalho mais assim, personalizado, né, porque vai de acordo com o fato, com o caso que cada uma passou, né. Então, a frequência de acordo com essa situação. E aí, essa visita é feita para ela, e nessas visitas a gente verifica se as medidas estão sendo cumpridas ou não. Além disso, como nós trabalhamos em rede, o que isso quer dizer? Nós trabalhamos articulado com as outras instituições que são responsáveis pelo atendimento à mulher em situação de violência doméstica. Porque violência doméstica, ela não é só segurança pública, né? Ela é multifatorial, multidimensional. Nós precisamos trabalhar em conjunto para garantir esse atendimento integral e, em especial, garantir que essa mulher, ela de fato saia desse ciclo de violência, não só com o autor do caso, do fato que aconteceu, mas que não restabeleça um novo relacionamento. Mas para isso ela precisa entender que foi vítima, ela precisa entender o que foi esse processo de violência doméstica, para então ela resgatar de fato a sua dignidade, né? Ao homem nós fazemos uma visita também, mas só uma, porque o nosso foco de proteção é a mulher, então é ela que recebe essas visitas rotineiras, né? O homem recebe apenas uma. E essa visita ela tem a função de informar ele que ela não está mais sozinha, que ela está sendo acompanhada pela Polícia Militar, pela Patrulha Maria da Penha. E aí a gente aproveita essa visita e reforça para ele, né, quais são as ordens que o juiz determinou para ele cumprir e as consequências caso ele não descumpra, né? Uma das consequências é a prisão em flagrante, porque o descumprimento de medida protetiva de urgência passou a ser crime. Então, se o juiz determinou que para ele manter-se afastado da mulher, não entrar em contato com ela por meio algum de comunicação, e ele assim não fizer, ele pode ser preso em flagrante. Se não for preso em flagrante, a gente documenta, informa o Ministério Público, o juiz,
E aí o sistema judiciário vai verificar, né, o que vai demandar, se vai fazer um pedido de medida de prisão preventiva, né, mandado de prisão para a gente cumprir, o uso de tornozeleira, enfim, aí o juiz decide o que cabe a melhor situação no caso. Você imagine a senhora falando toda essa atuação, esse empenho fundamental, não é? E mesmo vejam bem o que é a violência, minha gente, porque com todo esse empenho, com todo esse trabalho desenvolvido pela Patrulha Maria da Penha aqui no estado, Mato Grosso ficou, de acordo com o mapa feito pela Polícia Civil e recentemente divulgado, inclusive você que acompanha o site Repórter MT, essa notícia também está no nosso portal. Você imagine que Mato Grosso ficou em 4º lugar no ranking de feminicídios do ano passado. Sim. No país. Você imagine. Aí foram registrados somente no ano passado 47 feminicídios, não é? Aí desses foram dados que a senhora trouxe para nós, dessas pessoas, vítimas desse crime, além da pessoa que perdeu a vida, tem ainda os filhos. Foram registrados aí 92 órfãos, gente. Isso. Você entendeu? Desses 92, 15 teve o pai, era o filho do pai, que acabou assassinando ali a mãe. Você imagina a gravidade disso? Você imagina a gravidade, o impacto que isso não traz na vida dessas pessoas e na vida desses filhos? Tem um trabalho que é feito também, que eu acho que é importante, e eu gostaria que a senhora também comunicasse isso às pessoas que estão nos assistindo, que é o primeiro contato. Porque uma mulher que ela sofre ameaça, que ela se sente segura nessas situações, a primeira abordagem que ela faz, o primeiro pedido de socorro, ela precisa ter esse acolhimento. E a gente sabe que não é desconhecido disso, e por isso a iniciativa de poder qualificar essas pessoas, nem sempre o atendimento tido ali vinha de acordo ao acolhimento que essa mulher necessitava. Eu gostaria que a senhora contasse que iniciativa a Patrulha também teve nesse aspecto, para melhorar esse primeiro contato. Tá. Ana, se você me permite fazer um comentário em cima das consequências, né, do feminicídio, além dos órfãos, né, a gente ampliar a nossa visão, porque na realidade, né, as consequências não é só para a família, né? A gente tem que sair, tem que ampliar bolha, né? Essa fala, porque enquanto a gente permanece nisso, as pessoas ainda enxergam que não é problema deles, eles que resolvem. Não é. As consequências dos feminicídios, da violência, de todos os tipos de violência contra as mulheres, as consequências é para a sociedade. Não é só para aquele núcleo familiar. Além daquele núcleo, né, tem as famílias daquele casal, tem a sociedade, que seja por meio dos impostos que a gente paga, entendeu? Ali tem uma mulher que vai precisar da saúde, que vai precisar de um auxílio, de amparo, de um repasse de subsídio. Isso aí tudo sai dos impostos que a gente paga, né? Então, assim, tem umas consequências enormes para toda a sociedade. A gente tem que ampliar essa discussão, né? Enxergar a nossa responsabilidade como cidadão e participar desse processo de mudança de comportamento, né? Com relação ao primeiro atendimento, a gente, claro, né, obviamente, é algo inclusive que eu sempre destaco nas minhas falas com os policiais militares, né, quando eu tenho oportunidade, porque infelizmente, né, a mulher busca ajuda quando liga no 190, quando a violência já chegou na física, né, aí já várias outras formas de violência já aconteceram, né, vários outros episódios de agressão já aconteceram. Mas quando ela pede essa ajuda, a gente precisa estar muito bem preparados e fazer o atendimento correto, porque é justamente a oportunidade que a gente vai ter de salvar essa mulher, de tirar ela do ciclo de violência, né? Então aí o policial precisa estar capacitado, preparado para isso. Recentemente nós fizemos uma capacitação, né, no CIOSP, que é o nosso Centro Integrado de Segurança Pública, onde são destinadas ligações via 190, né, das ocorrências de urgência e emergência, e treinamos, né, as atendentes, as telefonistas e os telefonistas para atender, para receber esse chamado, né, e também os despachadores de ocorrências, que são policiais militares, né, que recebem essas informações das telefonistas e transmite para a guarnição de serviço que está na rua.
Então, nós fizemos essa capacitação justamente para desmistificar várias situações, né, de senso comum, que naturalmente nós fazemos parte da sociedade, tanto os policiais quanto os telefonistas acabam carregando isso, né, no desempenho da profissão. Então a capacitação ela vem nesse sentido também, né, tirar essa penumbra aí dos preconceitos que a gente acaba carregando no desempenho da nossa função e também construir habilidades para que eles possam atender da forma correta, né, as mulheres em situação de violência doméstica. E o nosso próximo passo é justamente capacitar os policiais que fazem esse atendimento diretamente às partes, né? Eles já recebem uma capacitação no momento da formação, tanto no curso de formação de soldado, quanto no curso de formação de oficiais e nos cursos de aperfeiçoamento no decorrer da carreira. Mas a gente precisa, é algo inclusive que nós já estamos discutindo internamente, né, aproveitando a oportunidade da turma que está atualmente em formação do último concurso, de construir, né, de ter uma disciplina específica sobre violência doméstica, né, que até então era conteúdo interdisciplinar, né, transversal. Então a gente precisa ter um conteúdo específico, né, uma disciplina específica para isso, para a gente ter tempo suficiente para tratar a temática com os policiais, né? Desenvolver exercícios, atividades, sensibilização, desenvolver essas habilidades que eles precisam na hora do atendimento, o que é uma escuta ativa, o que é um atendimento humanizado, o que é, enfim, as ferramentas que eles vão ter disponíveis, né, para poder fazer um atendimento correto a essas mulheres, as partes no geral, né, tanto as vítimas, testemunhas, quanto o autor do fato também. A questão do atendimento, ainda sobre isso, aquele primeiro contato quando a pessoa liga, é importante que esse atendente também esteja preparado para identificar os sinais, né? Tem até aquele caso famoso que a gente até comentou aqui, que é alguém que ligou no 190 pedindo uma pizza, né? Sim. Polícia Militar Emergência. Boa noite. Tá vendo aí? Tem como vocês virem pegar uma pizza? Fazendo favor? Só tá ligando na Polícia Militar. Andradina. Andradina. Qual que é seu nome? Não, Tem alguém armado aí? mais ou menos. Faca? Me traz uma pizza de Que bairro que é aí? Jardim Europa. Isso. Você precisa de socorro médico ou não? Não, me traz uma pizza de pepperoni, tá ótimo. Ok, foi cadastrado a ocorrência, tá bom? Teve o discernimento, teve a sabedoria, deu o insight ali de poder identificar que aquilo era um pedido de socorro. É importante também a pessoa ficar atenta a isso, né? Sim, sim, porque assim, muitas vezes a mulher quando vai fazer o pedido ligar o 190, né, o agressor está perto, né, então ela busca alternativas de pedir socorro de forma segura e ela está correta, né? E o policial ele tem que ter essa percepção de entender os sinais, né? Esse fato da pizza ocorreu na Polícia Militar de São Paulo, né? Lá os atendentes do 190 são policiais militares, né? Os nossos aqui não, são civis, mas a gente fez essa preparação, né? De não ficar apenas no protocolo, né? No cumprimento do passo a passo, né? Ficar atento aos sinais, à percepção, não só das informações que ela passa verbalmente, mas o que o atendente vai conseguir colher, né, por entre linhas, né, o que realmente está acontecendo lá e aí então a gente poder colher o máximo de informações para poder passar para essa guarnição que vai atender, para poder já ir para o local da ocorrência municiado, né, sabendo o que está acontecendo no local. Eu gostaria de repercutir aqui com a senhora uma tabela muito interessante que aponta os bairros, no caso aqui da capital, meus amigos, onde existe um maior número de denúncias de violência, né, de casos de violência contra as mulheres, não é? Então, o anuário da Polícia Civil fez esse apontamento, mostra essa tabela com esses bairros. E é curioso demais aqui, são 10 bairros onde a gente vê de
todos os níveis. Aqui a gente encontra bairros periféricos, mas também encontra bairros nobres no meio dessa lista que está aqui, não é? Então eu gostaria que a senhora falasse, Coronel Mirella, a respeito desse grau de violência. A gente tem aqui, eu vou citar para vocês, o bairro que mais acontece violências aqui na capital. E aí, minha gente, não é para estigmatizar isso, entendeu? Olhar para o bairro e falar, nossa, ali só acontece crimes de violência. Não, isso aqui oscila. A gente estava conversando, não é? A gente estava conversando um pouquinho antes com a Coronel Mirella, e ela dizia, pois é, Ana, só que algum tempo atrás o bairro que estava no topo era o bairro tal. Entendeu? E agora já mudou, ou seja, eles oscilam. Eu só quero citar isso para que você entenda que a violência, ela está presente em todos os lugares. Ela está ali, impregnada na sociedade e precisa ser combatida. O bairro primeiro aqui, que está apontado nessa lista como os que mais registraram denúncias de violência, é o bairro Dom Aquino, seguido do Pedra 90, depois Jardim Imperial, aí vem o Centro-Sul, o Centro-Norte, vem ali o Grande Terceiro, aí vem o Tijucal, aí tem o bairro Goiabeiras, que é um bairro nobre aqui na capital, tem o Morada da Serra e o Boa Esperança. Você vê que se a gente for pegar, são bairros bem distintos, né, diferentes um do outro, e a violência está ali impregnada. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da atuação da patrulha também nesses locais aqui, Coronel. A gente costuma dizer que a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é extremamente democrática, né? Ela não escolhe quem vai ser a vítima, né? Ela atinge a todos, a todas, né? Independente da sua classe social, do seu grau de estudo, da sua religião, enfim, da sua etnia, né? Todos, entendeu? Está presente tudo. Por quê? Ela faz parte da estrutura da sociedade, né? Aí a nossa sociedade, ela foi educada em cima da cultura patriarcal, em cima da referência do homem, né? E aí, por conta disso, tem a violência doméstica e familiar, é uma das consequências dessa cultura patriarcal, né? Na Patrulha Maria da Penha, a gente, no projeto piloto, né, no início, nós iniciamos o trabalho com os 3 bairros que mais tinham pedidos de solicitação de medidas protetivas de urgência à época, né? Era diferente dessa relação. Pois oscila. Oscila. E tivemos uma boa recepção em todos eles, né? Tanto é que os resultados que foram apresentados pelo projeto piloto foram tão satisfeitos que a gente então tomou a iniciativa, a decisão de dar continuidade nesse trabalho, né? E aí logo depois dessa fase do projeto piloto, a gente estendeu a atuação da Patrulha Maria da Penha daqui da capital em todos os bairros da cidade, né? Hoje nós atendemos todos os bairros. O juiz encaminha para a gente onde o caso que ele entender que é necessário, além das medidas protetivas, a fiscalização da Polícia Militar, ele encaminha para a gente e a gente faz o contato com a vítima. Coronel, a gente já está finalizando a nossa conversa aqui, mas a gente não pode encerrar sem que a senhora passe para as pessoas como ter acesso a Maria da Penha. O telefone, o contato, redes sociais, o que tiver disponível de canal, pois que as pessoas, que isso possa ser divulgado, que você possa anotar, que você possa se atentar a isso e buscar esse auxílio preciso, esse auxílio necessário para que esse ciclo de violência possa ser finalmente quebrado, destruído, sabe? Pisoteado por nós. A Patrulha Maria da Penha, como eu falei, ele é um serviço de pós-ocorrência, né? Ele não atende a ocorrência de violência doméstica e familiar em situação de urgência e emergência, quando está acontecendo ou acabou de acontecer. Então, assim, a principal porta de entrada utilizada para acesso à Patrulha Maria da Penha é justamente a solicitação da medida protetiva de urgência junto ao Poder Judiciário. Solicitou, o juiz deferiu, ele vai encaminhar para a gente, nós vamos atender. Quem faz esse encaminhamento da vítima é a própria vítima que busca ou é a determinação judicial? Ela pode, tem duas formas, né? Ela pode buscar a delegacia, que seja conduzida pela PM no atendimento da ocorrência, ou ela mesma pode ir à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, fazer o registro do boletim de ocorrência e fazer o pedido da medida protetiva de urgência para a Polícia Civil. Aí a Polícia Civil
encaminha para o Poder Judiciário, para o juiz deferir. Ou então ela pode também procurar diretamente o Poder Judiciário, a vara de violência doméstica, ir lá no balcão de atendimento e solicitar, assim, olha, eu quero uma medida protetiva de urgência contra tal pessoa. Pode também procurar o Ministério Público e a Defensoria, também tem acessos, para que conduza a solicitação da medida protetiva. Tendo a medida protetiva, o juiz deferindo, entendendo que é necessário a Polícia Militar acompanhar, ele encaminha para a gente, Mas independente disso, isso não quer dizer que os casos que chegam até a gente por demanda espontânea, aquela pessoa que tomou conhecimento ou que é vítima e tem acesso à patrulha, que nos procure, que a gente vai deixar de acolher, mesmo que não tenha boletim de ocorrência, mesmo que não tenha medida protetiva de urgência. O nosso objetivo é fazer o acolhimento de imediato, a proteção imediata, e aí na sequência dos atos a gente providencia os boletins de ocorrência, os pedidos de medida protetiva de urgência, dando legalidade e formalidade à situação da mulher, Porque a medida protetiva de urgência é o nosso fundamento jurídico para fazer esse acompanhamento, que ali nós estamos cumprindo uma ordem judicial. É o que nos dá legalidade em visitar essa mulher dentro da casa dela ou o local que ela decidir, isso que nos dá legalidade para poder visitar o autor do fato. Então é importante que essa mulher esteja com medida protetiva de urgência para então ser acolhida pelo programa, Então ela pode nos procurar, eu estava comentando, a gente incentiva muito as mulheres a nos procurarem, mesmo que seja para tirar dúvidas, esclarecer questões que elas têm, porque muitas vezes a mulher deixa de dar um passo para sua proteção porque desconhece as ferramentas, desconhece a rede, desconhece a própria lei, sabe que existe uma lei, mas não conhece ela no seu conteúdo, e isso aí acaba mantendo a mulher na situação de violência doméstica. Já tivemos vários fatos nesse sentido, Então nós divulgamos os nossos contatos, mas nessa ideia, de auxiliar essas mulheres e aquelas que couberem, depois desse primeiro acolhimento, a gente entender que é o caso de inserir, no programa, aí nós fazemos o encaminhamento para a patrulha que executa. Porque nós somos da coordenação estadual, nós fazemos a gestão da política pública, nós não executamos. E aí nós encaminhamos para quem executa a Patrulha Maria da Penha. Então, o contato que a gente tem disponível é o posso passar, Pode, claro. 99987 4092. 99987 65, Eu tô anotando também, viu, minha gente? Vamos lá. 659 9987 4092. Esse número, ele tem o WhatsApp também, é um funcional da Polícia Militar, E fala diretamente comigo. Então, a gente vai fazer o acolhimento, verificar se é o caso de ser incluído no programa. A gente faz o encaminhamento, Se for aqui em Cuiabá, eu faço o encaminhamento para Cuiabá, se for para Várzea Grande, cada cidade tem um comando. E se for para o interior também, nós fazemos o encaminhamento para o interior. E se for só a questão de dúvida, a gente faz também o acolhimento para poder sanar as dúvidas dessas mulheres. Vocês anotem que isso aí é importante. Isso salva vidas e faz a diferença. E pode também procurar qualquer quartel de polícia militar, dizendo que quer falar com alguém da Patrulha Maria da Penha, que o policial vai fazer o encaminhamento para a guarnição. Eu gostaria de passar uma última informação. Por favor, que pra gente é de fique à vontade, todas que a senhora quiser. São muitas, Então a gente tem que ser bem pontual para, enfim. Desde quando o programa Patrulha Maria da Penha iniciou seu trabalho lá na fase piloto, e as iniciativas também dos comandantes, aquelas 7 iniciativas que tiveram antes da oficialização, até o dia de hoje nós não temos zero feminicídio entre as mulheres acolhidas pelo programa Patrulha Maria da Penha. É um dos objetivos que nós temos dentro do desenvolvimento desse trabalho e nos dá muita satisfação dizer que a gente alcança ele todos os anos e, se Deus quiser, nós vamos manter assim. Nenhuma mulher acolhida pela patrulha ser vítima de feminicídio. Nosso agradecimento e a nossa admiração, e que esse trabalho realmente seja ampliado. Meus amigos, a gente já está se despedindo, não é? Você já sabe. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Pois faça isso antes de ir embora. Se inscreva aqui e acione também o sininho para que você seja notificado toda vez que a gente tiver uma notícia nova aqui para você. Por falar em notícias, permaneça no nosso site acompanhando as informações, viu? Que são constantemente atualizadas, para você não ficar desinformado. Aqui você já sabe, a qualquer momento a gente volta com um novo entrevistado, um novo assunto,
Portanto, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.